EBD 30 de dezembro de 2023. Estudaremos a lição 13ª, na data 31 de dezembro de 2023. Encerraremos então o quarto trimestre do ano com essa lição. A lição que durou os 3 últimos meses do ano, até os confins da Terra. Durante todo o percurso do ano, nós estivemos com a Viva a Tua Obra, de janeiro a março, e a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Chegou já quase em julho. Então, eu não pude adquirir a terceira, a segunda. E aí eu peguei as últimas e todas tiveram conteúdos extremamente importantes, edificantes para a igreja. A primeira, a Viva a Tua Obra, é onde Cristo tratou com a vida do Espírito Santo e a igreja, mas não só a igreja. Desde o princípio da nação originada Israel, Deus tratava a vida do Espírito, a avivação do Espírito. Podemos incluir desde a sarça de Moisés, entre todas as ações do Espírito Santo dentro da igreja e do seu povo. A igreja passa a ser igreja após Cristo. Ela recebe esse título de igreja, unidade, corpo, um só corpo. Mas antes era o meu povo, e lá já existia a necessidade de que a obra estivesse ativa, avivada. Por essa razão, muitos padeceram pela ausência da ativação na lei da presença de Deus. Então pegamos a segunda, eu não pude adquirir, adquirimos a terceira, primeiro, terceiro e quarto. A terceira trouxe o império a igreja e o império do mal. A igreja e o império do mal, ela narrava todas as ações que lutaram contra a igreja e as vezes que a igreja foi apagada da história, da ativação e dos homens e foi reerguida. Nesse processo, nós pegamos todos os tempos dos homens e todos os percursos da sua vida após Cristo. Mas para que eu possa falar de Cristo, eu tenho que falar de um antes. Então o que é incluso é o antes e o depois de Cristo. E a revista deixa bem claro o processo do tempo e dos séculos após Cristo, que para ser entendido é necessário conhecer também o antes, os anos, os séculos antes de Cristo. O que estava acontecendo? Como eram as pessoas, como era a vida. Porque em Cristo Jesus, que transformou o meu povo para a igreja, unidade no corpo de Cristo, a igreja passou pela perseguição e pelo o contra-ataque com as hostes espirituais da maldade, vindo até ser apagada também da história, como eram os hebreus, e sendo restaurada e ressuscitada para o bem da humanidade,
pelo próprio Cristo, como ele ressuscitou no terceiro dia. Então, todas as fases da igreja, entre ela está viva. E entre ela ser atacada, o povo de Deus e a igreja padeceram apagões, mas ressurgiram. E o necessário é que ela esteja ressuscitada e viva, porque quando isso é abalado e quando é apagado, vem uma consequência mundial e até os ímpios correm para reedificar Jerusalém, para trazer a verdade à tona e desistir da estratégia mentirosa que tira a verdade do Espírito de Deus e quer impetrar uma mentira passageira por conta de todos os seus interesses. Ninguém faz nada sem interesse nessa vida. Não adianta. Essa vida que estamos é uma vida portada de interesse. E por interesse, a igreja e o meu povo Israel padeceu apagões. Quando isso acontece, há uma grande consequência diabólica. O diabo não tem pena de ninguém. De maneira que há sempre um que Deus levanta para restituir, nem que seja o ímpio. Na data de hoje, nós estudaremos a última lição do quarto trimestre, que é a última lição do ano, até os confins da terra. Esse quarto trimestre tratou missões, o assunto de missões. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E qual é o papel da igreja? Transformar e fazer missões. E foi esse o assunto do trimestre. Missões. Onde missões estava no Antigo Testamento. Onde missões estava na origem. Onde missões estava no Novo Testamento. Então, todos os tempos e campos de missões, a revista e o trimestre tratou. Qual é a perspectiva da missão? O que a missão espera? Orando, contribuindo e fazendo missões. Como que a missão acontece hoje na vida social do homem, na vida familiar, na vida nacional, natural, como que ele é levado, como que ele é tratado, né? Quem foi o maior missionário? Fazedor de tendas. Paulo foi, o apóstolo Paulo, foi o maior missionário. Por quê? Porque no tempo dele, ele alcançou todos os territórios e o que ele fez e escreveu substituiu em dobro o que ele era. Então isso é que é o necessário, né? E foi para essa pessoa que a revista e a lição chamou atenção. Ele fez tendas, ele trabalhou, né? E até para isso ele trabalhando, ele ensinava a palavra de Deus. Aí vem o sustento da igreja, missionário, vem a janela 1040, que são os países que não deixam entrar a verdade do Evangelho. Não tem liberdade a verdade do Evangelho. Ficamos bastante atualizados acerca desta situação. Porque temos Israel e o próprio Israel faz parte dos territórios que é proibido entrar a verdade, que lá foi cumprida, né? Então, a janela ela mede de 10 graus, que é a Ásia, a 40 graus, que é a África, e que são os árabes. Então, o próprio Israel está incluído nessa janela. Então, há territórios que a palavra não pode entrar e a verdade. E a verdade que lá está escrita não está utilizada lá como deveria. Ela está sendo utilizada em outros lugares. Quando ela chega lá, através de quem está vivendo a verdade dela,
vai só conferir tudo que está escrito e que o Espírito Santo testifica. Mas onde me mostre a localização de uma grande igreja em Israel, né? Quantos pastores abrem igrejas grandes e divulgam, como em todos os outros países, que há liberdade? Não existe isso. Então, os países que não aceitam a palavra, não há obras missionárias com facilidade. A obra é feita, mas é com muita dificuldade, né? E, inclusive, Israel é um dos países. E essa lição trouxe esse mapa, um mapa na janela 1040. O modelo de missões, e trazemos uma igreja como modelo de missões, porque quando a igreja chega em Antioquia, ela traz uma diferença importantíssima para o Evangelho e para quem está no Evangelho aprendendo. Ela traz a salvação dos gentios, né? Então, quando você pega a Bíblia e lê, eu sou crente, eu estou lendo a história dos judeus, mas você não sabe o que foi, né? Então, até Antioquia, somente os judeus concordavam que a salvação era para eles e que eles poderiam ser transformados e manter os sinais de Deus. Quando a igreja entra em Antioquia e Paulo funda uma igreja e edifica a igreja dos gentios, ela passa a ter esses dois títulos a partir desse território. Qual é o propósito de missões? E hoje, missões e a volta do Senhor, né? Resumido em dois tópicos rápidos e em poucas palavras, o autor encerrou o ano e encerrou o trimestre com essa lição. Missões e a volta do Senhor, 14ª, não é 13ª, 14ª. Então foram 14 lições, né, que vai ser, a data seria para amanhã. E o textuário diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, né? Que fim, né? Que fim. Então vamos lá, eu gostaria muito de ler o texto da lição e deixar expressado aqui algumas realidades, né, que Cristo não poderia ter trazido um mapa para explicar tudo. Como a Bíblia não pode ter todos os acontecimentos minuciosamente. Você vai ter que ter Deus para confirmar e te dar a interpretação do que a lei está querendo falar e está contido, né? E a leitura diz assim, em Mateus 24, do 3 ao 14, diz assim: e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, a Jesus. Chegaram-se a ele, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Os discípulos, eles não tinham noção do tempo de vida deles, mas eles queriam saber do assunto que Cristo estava ali falando, que Jesus, ele veio trazer a salvação, e ele ia direto para o 7 selo, abrir o livro selado. Então Jesus, ele divulgava o livro selado, que é justamente o juiz de Deus sobre a terra, a humanidade, e sobre a terra. E aí, quando Jesus falava, eles perguntavam: quando isso vai vir a acontecer, né? E aí, dizia: quando será o retorno? E aí Jesus dizia: quando eu voltar para arrebatar a igreja. E ele dizia: quais são os sinais, né? Aí os discípulos perguntavam: quais os sinais? Porque Israel, eles caminhavam por sinais, eles eram cheios de sinais, eles eram muito moldados na fé e tinha superstições, e eles eram muito guiados por sinais, inclusive o povo daquela região. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, o 4, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em seu nome dizendo eu sou o Cristo. Ou seja, a disputa com o falso profeta dele estava permanente, estava de pé. E muitos iam querer exercer o lugar dele, né? Então muitos dirão que eles eram, inclusive os próprios apóstolos, né? A igreja romana fundou a igreja
como sendo os apóstolos o Santo Salvador. Né? Então, quando ele diz isso, ele inclui a atitude incrédula e perversa do anticristo, da falsa fé, daquilo que constrói, aquilo que degrine a sua imagem e que tira dele o que ele fez. Porque o que ele fez é digno de honra e de glória, é digno de pleno reconhecimento. Né? Então, por um homem só entrou a salvação e entrou um novo homem, que foi o inteligente, porque os outros, até Cristo, a situação era mais animal para o homem. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus sabia que todas as nações que estavam estabelecidas chegaram ali através de guerras. Mas ele tinha vindo fazer um algo que nunca nenhum profeta fez. E ele era o Filho de Deus. Então ele ia unir de todas essas nações quem acreditasse nele. Né? E quando ele fala da guerra, ele fala de uma guerra que já vinha se cumprindo. Aí ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Isso já existia. Mas para dizer quando seria o fim, isso daria continuidade em uma outra escala. O que não existia eram os terremotos. Né? Então, a Bíblia não diz que Israel ou qualquer outra região sofreram terremotos. A Bíblia não fala que nenhuma tragédia ou catástrofe dessa natureza pudesse afetar a caminhada dos judeus ou a vida deles. Então, tudo isso que ele profetizava era o que viria no decorrer do tempo. Né? Mas aí ele dizia, Senhor, e que sinais haveria da tua vinda? Na verdade, era do tempo que todas as pragas se cumpririam. Então, o diagnóstico da vida já traz terremoto, fome e peste. Isso é uma realidade de natureza humana. Todo homem passa por esse processo. Né? As regiões que sofrem terremotos, os vários lugares que sofrem terremoto, a fome, a peste, reino contra reino, isso é uma guerra já estabelecida desde o princípio. E Cristo disse, e ela vai continuar. E quando Cristo, que já está convosco, cada vez mais estiver, ela vai cada vez mais continuar. Só que ela toma outro formato, que é o que aconteceu hoje. E nunca houve paz, porque não pode haver paz numa natureza que há guerra. E que Deus precisou vir salvar esse coração, essa alma de si próprio. Então, a viagem entre o que está dentro e o que está fora é grande. Cristo veio salvar o que está dentro e potencializar para vencer o que está fora. Por isso ele disse, haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Na época de Jesus não já havia? Havia. A terra já vinha padecendo tudo isso. Porém, ao crucificar a Deus, iniciou os terremotos. E todas as rochas, quando ele expirou, foram rachadas. As pedras racharam. Não havia rachadura nas rochas. Quando Cristo expirou, as pedras racharam. Então, o clima do tempo mudou por conta da grandiosidade da maldade. E ele diz assim, mas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Essa profecia que Cristo falava se cumpriu no judeu. Jesus era judeu. Essa profecia aqui, então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão.
se cumpriu no judeu e se cumpre no evangelho, mas ela já estava cumprida, né? Ela já estava cumprida no povo hebreu. E quando se vai ver o que os hebreus passaram, se vê como eles já vinham no processo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A pior coisa que tem na vida é o aborrecimento. E quando você aborrece o seu irmão? Você aborrece a sua família, você aborrece seu pai, sua mãe. Então, o sentimento aborreção é a ausência de Deus, é a ausência de amor, é a ausência de vida. A pessoa que aborrece uns os outros não pode ter comunhão, não pode construir, desenvolver, produzir, porque ela aborrece uns aos outros, né? Então, é aquele clima ali, quando qualquer lugar entra esse clima, a tendência é ele se partir, porque não existe vida e comunhão onde não há amor, onde não há paz, onde não há aceitação. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Concorremos com os falsos profetas, porque Cristo é a verdade. Nada que vier contra pode ter verdade. Nada que vier contra pode ter verdade. Se não for por ele, não há. A verdade plena é ele. Então, qualquer coisa que comprometa o reino dos céus, comprometerá a Cristo, o Senhor. Sabia com Satanás?